Livro de Esdras, capítulo de número 8, verso de número 21. Esdras 8, 21. Pouco se ouve, pregações em cima do livro de Esdras, Tem alguns livros da Bíblia Sagrada que poucos são pregados, mas que têm ensinamentos importantíssimos para todos nós. E olha aqui, Esdras capítulo 8, verso 21, diz da seguinte forma: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tinha vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Eu quero responder, embasado nesta leitura que nós lemos, algumas perguntas que foram feitas no decorrer dos dias a respeito do jejum. A respeito de como jejuarmos corretamente perante Deus, de como fazer um jejum que agrada ao Eterno e que Ele venha trabalhar em nossa vida e, acima de tudo, responder perguntas de quais os benefícios do jejum na vida de uma pessoa. Escute isso daqui. Você que está chegando, eu peço para você, deixe o seu like, chame todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser benção. Mauri Ramos, Deus te abençoe. Fica conosco aqui. Vamos entrar nesse jejum, Mauri. Deus tem coisas grandes para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Pode ter certeza disso, tá bom? Veja bem. A primeira pergunta que me fizeram, eu até anotei aqui, peço aos moderadores que coloquem essa pergunta aí na tela, porque aí eu vou fixar para que todos venham saber a pergunta e a resposta que eu estou dando. A pergunta é o seguinte: pastor, o que acontece, o que acontece com o nosso corpo durante o jejum? Essa é a pergunta que eu recebi. O que acontece com o nosso corpo durante o jejum? Todas essas explicações que eu vou trazer aconteceram com Esdras e com estes homens que estavam saindo do cativeiro, do rei Atarxerxes, vindo em direção às terras da promessa, tá? Então, qual é a pergunta? O que acontece com o nosso corpo quando nós entramos em jejum, quando nós estamos jejuando na presença do Criador de todas as coisas? Acontece algo muito, muito assim, interessante. Acontece algo interessante, que é o quê? O nosso corpo, ele entra em estado de alerta. O nosso corpo entra em estado de alerta. O nosso corpo ele entra em estado de alerta. De que maneira? Porque por nós estarmos em jejum, então o nosso corpo entra em estado de stand-by, em estado de defesa, por não estar recebendo a alimentação que ele deseja no decorrer do período que nós estamos em jejum. Você sabe que nós abrimos um jejum pela manhã e geralmente pela manhã a maioria das pessoas tem o hábito de tomar um café, de tomar um chá, de comer alguma coisa. E quando o corpo não recebe isso e as horas vão passando, então o corpo entra em estado de alerta. E durante esse estado de alerta, o sangue do nosso corpo, ele, diante de uma inteligência divina, ele é direcionado para os órgãos vitais, tá? Para os órgãos vitais que faz a nossa vida acontecer. Quais são os órgãos vitais que faz a vida acontecer? O cérebro, o coração e o pulmão. Esses três órgãos, eles é que faz a vida acontecer. Tá, pastor, mas e os outros? Tudo é uma máquina, é uma engrenagem. Mas os três principais, tá? Os três principais é o que faz a máquina, do corpo funcionar. Sem o fígado, não tem como o rim funcionar, Porque é o fígado que tira as proteínas que vêm do líquido e ele distribui para o corpo. Depois que tira, então, aí o líquido vem para a bexiga, só o líquido sem nada de proteína, e da bexiga
a pessoa urina. E assim sucessivamente, né? Tira a proteína que vem do alimento sólido e manda para o intestino, e ali a pessoa elimina. Então, o fígado ele é indispensável no corpo humano. Se o fígado parar, o ser humano morre, sabe? Então, os três principais órgãos, quando o corpo entra no estado de alerta, esses três principais órgãos, ele recebe todo o sangue do corpo: o cérebro, o coração e o fígado. Uma vez que esses três órgãos recebem todo o sangue do corpo, não é que o sangue do restante do corpo desaparece, não. É que a maioria do sangue que está no corpo é direcionado para esses três órgãos. E isso acontecendo, acontece um movimento muito interessante dentro do corpo humano, que é o quê? Por esses três órgãos estar recebendo mais sangue, então o intestino, né, ele começa a funcionar em forma de limpeza. A bexiga começa a funcionar em forma de limpeza. Começa a acontecer uma faxina dentro do ser humano. A pessoa começa a ter uma faxina por dentro dele, por dentro dela. Você sabe que dentro de cada um de nós existe um esgoto. Misericórdia, pastor. Dentro de cada um de nós existe um esgoto. E quando nós entramos em jejum, é como se alguém passasse com uma vape, lavando as paredes desse esgoto, sabe? Lavando e esfregando a parede desse esgoto, quando nós estamos em jejum. É a mesma coisa que, sabe quando você tem uma caixa de gordura aí na sua casa, que você tira aquela tampa, você olha e diz, nossa, que coisa nojenta, e ali você tira toda aquela sujeira que está entupindo a caixa de gordura, lava as paredes daquela caixa de gordura e deixa ela perfeita, né? Você olha e diz, nossa, nem parece que é aquilo que estava antes. Assim é o jejum dentro do nosso organismo. Ele lava as paredes do intestino, lava as paredes da bexiga, ele faz uma faxina acontecer dentro de nós. Então, o primeiro grande resultado e benefício bom do jejum é que ele nos limpa por dentro, faz nós eliminarmos aquilo que há muito tempo está encrostado, sabe, preso dentro de nós, causando até mesmo mancha na pele, causando muitas das vezes mau hálito, causando muitas das vezes aquele suor com um odor forte, causando em nós vários tipos de problemas. Então, o jejum elimina essa sujeira que está dentro de nós, devido o corpo entrar em estado de alerta e direcionar o sangue para três órgãos vitais, que é o cérebro, o coração e o pulmão. Então, quando se faz a pergunta, o que acontece com o nosso corpo durante o jejum, acontece isso que eu acabei de relatar para você dentro dessa oportunidade. Você compreendeu? Outro detalhe importante, né, que me perguntaram na oportunidade. O jejum, Não, desculpa, a pergunta é, por que devemos jejuar? Essa é a pergunta. Por que devemos jejuar? Você já parou para perguntar isso, para avaliar? Por que nós temos que jejuar? Por que nós temos que jejuar? Por que devemos jejuar? Qual a grande finalidade? Por que eu devo jejuar? Bom, nós devemos jejuar, deixa eu colocar aqui na tela. Obrigado, Valdimaira. Obrigado a todos os moderadores, tá? Por que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar por vários motivos. Um dos motivos é o que eu acabei de citar agora, o primeiro detalhe, a primeira pergunta que eu respondi. Nós devemos jejuar porque o jejum é uma lavagem, é uma faxina que acontece por dentro de cada um de nós. Esse é o primeiro detalhe por que nós devemos jejuar. Agora, o principal detalhe que nós devemos jejuar é que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Nós viemos de um plano espiritual e nós voltaremos para um plano espiritual. Então, nós devemos jejuar. Tá? Nós devemos jejuar. Por quê? Porque o jejum nos conecta ao mundo espiritual. O jejum nos desliga da terra e nos conecta ao mundo invisível. Eu já trouxe várias vezes exemplos aqui para vocês, explicações a respeito de que, quando estamos jejuando, nós estamos aqui na terra, mas nós não temos nada da terra dentro de nós. O que prova que nós somos aqui,
que nós estamos aqui nesse plano, que nós estamos aqui nessa terra, é que dentro de nós sempre nós estamos ingerindo alimentos daqui dessa terra e líquidos aqui desta terra. Então, dentro da nossa estrutura física, existem coisas daqui da terra. A comida sólida, o líquido, quer seja água, quer seja outros tipos de bebida, suco, algo semelhante. Então, são essas coisas que estão dentro de nós que mostram que nós somos daqui dessa terra, que nós estamos ligados a esse mundo físico. Quando eu entro em jejum, então não tem nada da terra dentro de mim, não tem alimento, eu não estou ingerindo nada daqui da terra. Então, esse ato de não ingerir nada da terra para dentro de mim faz de mim um ser humano que habito na terra, mas que tenho acesso total às regiões invisíveis, às regiões celestiais. Por quê? Porque eu estou vazio daquilo que me faz um terráqueo. Eu estou vazio daquilo que me faz um ser humano que está ligado a essa terra, a esse mundo pecaminoso. Você consegue compreender? Então, por que nós devemos jejuar? Devemos jejuar porque somos seres espirituais. Devemos jejuar porque nós temos o direito de ter contato com o mundo espiritual. Escute o que eu vou dizer para você. Você já parou para pensar que tem pessoas que passam uma vida aqui na Terra sem saber nada, sem ter nenhum contato, sem ter nenhuma ligação com o mundo espiritual? A pessoa vive 50, 60, 70, 80, até 100 anos aqui na Terra, e essa pessoa nunca teve um contato com o mundo espiritual. E quando eu digo contato com o mundo espiritual, eu não estou falando da pessoa ir lá consultar os espíritos de quem já morreu. Eu não estou dizendo a pessoa ir lá consultar os espíritos das trevas, não. Eu estou dizendo contato com o mundo espiritual no tocante a buscar a presença de Deus, a entender que nós temos acesso às regiões celestiais e que nós podemos nos tornar autoridade nestas regiões. Tem pessoas que passam uma vida, você está entendendo? Sem ter esse contato. Então, nós devemos jejuar porque nós somos seres espirituais. Nós devemos jejuar porque nós temos, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, nós devemos jejuar exatamente por isso. Você está conseguindo compreender? Vai preparando a sua pergunta. E teve uma pergunta aqui que foi feita aqui em outras vezes. Está aqui, né? E já eu vou estar respondendo a pergunta da Roberta Ariana, tá bom? Já eu vou responder. A terceira pergunta. Como jejuar corretamente? Tá? Vou pedir para você, gente, mais uma vez, deixa o seu like. Deixa o like e compartilhe. Chame todo mundo, tá bom? Chame todo mundo. Como jejuar corretamente? Eu vou responder também a pergunta da professora Michele. Eu falei a primeira parte, a importância, né, do jejum para o corpo. A segunda, a importância do jejum para o lado espiritual. E já eu vou falar a importância do jejum para a nossa alma, tá bom? Mas a terceira pergunta é: como jejuar corretamente? Como que eu faço um jejum correto? Pastor, qual o jejum que é certo? Qual o jejum que eu posso fazer que é um jejum certo? Qual seria? Veja bem, o jejum correto, o jejum certo na presença de Deus, ele agrega vários comportamentos. Mas eu entendo, biblicamente falando, que o principal de todos esses detalhes de um jejum correto na presença de Deus é nós jejuarmos dotado de uma humildade, tá? de uma grande humildade, e que essa humildade nos leve a entender que o jejum não mudará a Deus. O jejum correto é aquele jejum que eu faço, que eu apresento perante Deus, revestido de humildade, tá? De humildade, uma humildade em que eu passo a praticar e a entender que o meu jejum não vai mudar a Deus. Nós não jejuamos para mudar a Deus. Até porque não tem como o ser humano praticar nada nesta terra que essa atitude venha mudar a Deus. O jejum não muda a Deus.
De maneira nenhuma. Como assim, pastor? O jejum não muda Deus? Se o povo de Nínive jejuou e Deus mudou a sentença que tinha feito para com aquele povo, o jejum do povo de Nínive não mudou a Deus. O jejum do povo de Nínive mudou a vida deles. E pela vida deles mudar, o resultado veio através dessa mudança, que foi o livramento, que foi a sentença de morte que estava pronta para eles, uma vez que eles mudaram, a sentença não foi praticada. Você consegue compreender? Então, o jejum não muda Deus. Tem pessoas que jejuam para mudar Deus. Tem muita gente que entra em jejum na intenção de mudar Deus. Ah, eu vou fazer um jejum para Deus não pesar a mão na minha vida. Isso não existe. Quando nós jejuamos, o nosso jejum não é para mudar Deus. O nosso jejum é para mudar nós. E quando nós mudamos, tudo que está à nossa volta muda. Tudo que está dentro de nós muda. A sentença que era para nos destruir se transforma em sentença de vitórias. A sentença de morte se transforma em sentença de dias prolongados. A Bíblia diz que o rei Ezequias estava em cima de um leito de morte. Ele ia morrer. Ele ia padecer. O profeta Isaías chegou diante de Ezequias e disse assim, ó, bota a tua casa em ordem, porque você não vai se levantar desse leito, não. Você vai morrer. O Senhor está mandando te avisar que você não se levantará desse leito. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele virou o rosto para a parede e fez uma oração dizendo, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida. Lembra-te que um dia eu andei com muita fidelidade na tua presença. Lembra-te que um dia eu respeitei os teus desígnios, a tua palavra, eu te obedeci. Lembra-te que um dia eu fiz o bem para Israel. Lembra-te e tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Isaías estava no pátio. Deus manifesta a sua grandeza, desce ali e diz assim, Isaías, volta lá e diga para ele que ele está perdoado e que eu estou acrescentando mais 15 anos da sua vida. Isaías volta e diz para o rei, rei, o Eterno está mandando te avisar que ele está te perdoando e está te acrescentando mais 15 anos de vida. Aí eu pergunto para você, essa oração de Ezequias mudou a Deus? Não. Essa oração de Ezequias mudou ele. Ele mudou. Porque ele estava em um leito de morte cheio de perversidade, cheio de orgulho, cheio de presunção, cheio de autossuficiência. Quando chega a sentença de morte, ele se vira para a parede, se humilha perante Deus e essa humilhação mudou o rumo da sua vida. Então, o jejum é um ato de humilhação que muda não a Deus, mas que muda a pessoa que está jejuando. Quando eu jejuo, a mudança acontece dentro de mim. Quando eu jejuo, a mudança acontece ao meu redor. Quando eu jejuo, a mudança acontece nos meus pensamentos, nas minhas vontades, nas minhas intenções. Quando eu jejuo, a mudança acontece na minha pessoa. Então, como jejuar corretamente? Nós jejuamos corretamente, vestido de humildade, e, acima de tudo, o jejuar corretamente, que a pessoa me perguntou, além desses detalhes que eu estou dizendo, o jejuar corretamente o dicionário da língua portuguesa diz, e de todas as línguas também diz, que jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Escuta, o jejum é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Abstinência por um tempo, é claro. Então, como jejuar corretamente? Você jejua corretamente abrindo o seu propósito de jejum logo quando você acorda pela manhã, dobra o seu joelho ali do lado da sua cama e abra o propósito. Deus, eu estou aqui, vou ficar sem comer, um exemplo, sem comer e sem beber por 5 horas. E eu estou fazendo isso nessas 5 horas em um propósito de que o Senhor manifeste a tua grandeza e tenha compaixão e me entregue tal resposta, tal bênção, tal milagre. E assim você vai abrir esse propósito e Deus vai trabalhar sobre a sua vida. Quando você for entregar o seu jejum, que cumprir as horas, você não vai cumprir as horas e sair correndo para comer. Você vai dobrar os seus joelhos novamente e vai dizer, Deus, muito obrigado,
por essas horas que eu permaneci na tua presença, jejuando. Eu quero agora que o Senhor receba a minha pessoa e também o meu sacrifício. Receba a minha pessoa de uma forma cheia de misericórdia da tua parte. Me receba e receba também o meu jejum. Entregou? Entreguei. Volta a comer e a beber normalmente. Esse é o jejum correto. Tá, pastor, mas esse é um jejum total e parcial. Parcial, você vai se abster de alguns alimentos. Você vai se abster de alguns tipos de alimentos, sólidos ou líquidos. Você vai se abster para que você possa, neste período, crescer na presença do eterno Deus. Você conseguiu compreender? Então, como jejuar corretamente? Jejum é abstinência total ou parcial de alimento, e o grande detalhe é nós fazermos um jejum vestido de humildade, consciente de que o jejum não mudará Deus, mas mudará a nossa pessoa. Tá bom? Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Já vou responder a pergunta de vocês. Deixa eu responder aqui a pergunta que foi feita pela professora, né? Deixa eu encontrar, deixa eu voltar aqui, ó. Qual a importância do jejum para a nossa alma? Professora Michele Cesarino. Qual a importância do jejum para a nossa alma? Eu respondi a pergunta que foram feitas anteriormente sobre a importância do jejum para o corpo, para o espírito, e agora eu vou falar a importância do jejum para a alma. Não esqueça de deixar o like, gente. Vamos para cima, vamos subir essa audiência. Qual a importância do jejum para a alma? Veja bem, a alma é a sede dos sentimentos. A alma é a sede dos sentimentos. Todos os sentimentos que nós temos, esse sentimento não parte do nosso corpo. Esse sentimento não parte do nosso corpo. Eu estou sentindo vontade de tomar água. Esse sentimento não é do meu corpo. Esse sentimento é da minha alma. É a minha alma que determina as vontades dentro de mim. E quando eu entro em jejum, o jejum ele atua diretamente em cima desses sentimentos. Quais sentimentos? Em cima das minhas vontades, em cima das minhas decisões, que é as minhas escolhas. Então, quando eu entro em jejum, minhas vontades e minhas decisões, que são as minhas escolhas, elas passam a ser tomadas dentro de uma disciplina de equilíbrio. Por quê? Porque quem controla o apetite controla qualquer outra vontade. Quem controla o apetite controla qualquer outro tipo de comportamento. Escuta, se você conseguir disciplinar a tua fome, você conseguirá disciplinar qualquer outra coisa na sua vida. Se você conseguir disciplinar a tua sede, você conseguirá disciplinar qualquer outra coisa na sua vida. Por quê? Porque a primeira coisa que o ser humano pede em vida é comida e bebida. Quando nós viemos a esse mundo, quando nós chegamos aqui na Terra, a primeira coisa que eu e você pedimos foi comida e bebida. Eu quero comer, eu quero beber. De que maneira? Nós pedimos pelo peito da nossa mãe. Nós choramos pelo peito da nossa mãe, mesmo ninguém aqui fora tendo ensinado nós que ali sairia comida, que ali sairia bebida. Nós chegamos a esse mundo. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi pedir comida e bebida. Por quê? Porque isso nós vamos carregar para o resto da vida conosco, essa vontade, essa fome e essa sede. Porque é isso que prova que nós estamos aqui nesse plano. E quando eu disciplino essa fome e essa sede, eu estou disciplinando a minha própria vida. Eu estou disciplinando minhas vontades. Eu estou disciplinando minhas ações, minhas escolhas. Então, o benefício do jejum para a alma é essa disciplina. O benefício do jejum para a alma é esse comportamento varonil, esse comportamento de equilíbrio, esse comportamento de sensatez. A nossa alma recebe esse impacto de sensatez, de equilíbrio, de disciplina. Você que está conosco, que sempre jejua, que sempre está fazendo as campanhas de jejum conosco, chega um ponto que você está tão envolvido com o jejum
que a tua alma começa a se disciplinar e a desenvolver um hábito ao ponto que várias vezes no decorrer dos dias que você não está em jejum, mesmo assim, a tua alma, ela emite uma mensagem de alerta para você. Então você está pela manhã, você acorda pela manhã, você vai tomar o seu café. Quando você pega a xícara na mão, vem uma mensagem. Se já aconteceu isso contigo, escreva na linha do tempo. Vem uma mensagem dizendo assim, jejum. Aí você pega a xícara, você vai levar na boca, você lembra do jejum? Aí você diz, não, hoje eu não estou jejuando, eu posso tomar. Mas a mensagem veio. Você está entendendo? Você senta para comer, quando você pega algo que você vai comer, na hora vem a mensagem. E o jejum? Aí você toma aquele impacto por dentro e aí você lembra, eu não estou em jejum. Graças a Deus, eu posso comer. E aí você come. Mas por que essa emissão de mensagem dizendo, né? Mesmo num dia que você não está jejuando, ainda assim a tua mente recebe essa mensagem do jejum. Por quê? Porque a nossa alma começa a viver essa disciplina. A nossa alma passa a viver essa conexão de equilíbrio, essa conexão de vigilância, essa conexão de alerta. Assim como a nossa alma, ela passa a dar esse alerta, a viver esse alerta não serve só para o jejum. Quando nós jejuamos, esse alerta se estende para muitas outras decisões da nossa vida. Como, por exemplo, alguém te afronta e você, na hora que vai explodir, algo fala dentro da tua mente, calma, calma, não faça isso. E você toma até um susto. Parece até que alguém te gritou contigo. Você toma um susto, respira fundo e não fala o que era para ter falado. E não xinga como você desejava ter xingado. E não agride como você desejaria ter agredido. Por quê? Porque o jejum traz essa disciplina para a alma. Traz esse equilíbrio para a nossa alma. O jejum coloca dentro da nossa cabeça uma vigilância muito grande, que essa vigilância é desenvolvida no dia a dia, ao ponto que você passa a ser um homem e uma mulher com a alma disciplinada na presença de Deus. Está conseguindo compreender? Deu para entender? Vamos lá, vamos para mais uma resposta. Já vou responder o Magno Camargo. Magno Camargo, que está aqui perguntando também, tá bom? Vamos continuar aqui. Eu tenho pelo menos mais duas perguntas que já foram formuladas e eu vou responder vocês. Depois eu abro para as perguntas aqui ao vivo, tá bom? Quarta pergunta. Isso aqui é muito importante. Quarta pergunta, vamos lá. Quarta pergunta, essa é importante. Deixa o seu like, vamos para cima, gente. Vamos embora, não deixa a audiência cair, não. A quarta pergunta é: jejum e santificação é a mesma coisa? Essa foi a pergunta que eu recebi. Jejum e santificação é a mesma coisa? Deixa eu responder essa pergunta e que todos vocês ouçam com atenção. Jejum e santificação é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Jejum é jejum, santificação é santificação. Qual a distinção dessas duas ações que partem de nós? Lembrando que o jejum parte de nós e a santificação parte de nós. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso na nossa vida. Somos nós que iremos fazer para se aproximar do Espírito Santo de Deus mais e mais. Então, o que seria o jejum? O que seria a santificação? Jejum é o que eu disse para vocês, é abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos por um determinado tempo. Isso é o jejum. O que esse jejum gera na nossa vida? Acesso às regiões celestiais, gera disciplina para a alma, gera essa faxina por dentro do nosso corpo físico. Então, todos esses detalhes que eu já expliquei nos tópicos anteriores é o jejum. E a santificação? A santificação, ela é diferente do jejum. Por quê? Porque a palavra santo, ela vem do hebraico, né, que é o kadosh, ou kadoshim, que é separado. Né?
Santificação, kadoshim, quer dizer separado. Santo, kadosh, separado. Então, quando que acontece a santificação na minha vida? Quando eu começo a me separar de coisas que me separam de Deus. A santificação está em eu me separar de coisas que me separam de Deus. Escuta, o que me separam de Deus? Existem 3 coisas que podem me separar de Deus. 3 coisas que podem me separar de Deus. Quais são as 3 coisas? Hábitos, lugares e pessoas. Esses 3 itens aqui me separam de Deus. Tem um poder gigantesco ao ponto de ter a capacidade de me separar de Deus. Quais são os 3? Hábitos, marca aí, hábitos, lugares e pessoas. Esses 3 podem me separar de Deus. De que maneira? Hábitos, os maus hábitos. Se eu desenvolvo um mau hábito na minha vida, esse mau hábito vai me separar da grandeza de Deus. Por isso que quando eu desenvolvo um bom hábito, eu estou me santificando. Sabe outra coisa que me separa de Deus? Lugares. Como assim lugares, pastor? Lugares podem me separar de Deus. Existem lugares na terra que eu não posso frequentar. Existem lugares na terra que, se eu quero viver para Deus, eu não posso estar ali. Ainda que eu tenha o direito de ir e vir, ainda que eu tenha a opção de fazer o que eu quero aqui nessa vida, porque eu sou livre, tem lugares que, se eu realmente quero andar com Deus, eu não posso estar ali. Você consegue entender? Que lugar, por exemplo, o bailão. O bailão não é um lugar para ninguém que quer andar com Deus. Os barzinhos, os botecos da vida. Você está entendendo? A casa do pai da escuridão, do pai das trevas, da mãe da escuridão. Esses lugares eu não posso frequentar se eu quero viver com Deus. Eu não posso frequentar um cabaré se eu quero viver com Deus. Eu não posso, sabe, estar frequentando e participando, sabe, de reuniões e de lugares pelas quais vão contra os princípios de Deus. Então, lugares também podem nos separar de Deus. E pessoas, pastor? Pessoas da mesma maneira. Eu não posso, se eu quero viver em santificação, eu não posso me enturmar com gente que fala mal da vida dos outros. Se eu quero viver em santificação, eu não posso viver com pessoas, sabe, que vive blasfemando, que vive zombando, que vive escarnecendo das coisas de Deus. Eu tenho que me separar dessas pessoas. Por quê? Porque isso faz parte da santificação. Então, santificação, ela está ligada a separar-se daquilo que me separa de Deus. E existem 3 coisas que podem me separar de Deus: hábitos, lugares e pessoas. Então, a santificação está ligada a isso, a hábitos, a lugares e a pessoas. E o jejum? O jejum está ligado à abstinência total ou parcial de alimentos sólidos e líquidos. Pastor, tem como praticar os 2? É o que a Bíblia recomenda, que nós venhamos viver em santificação e praticar jejum. É isso. A recomendação bíblica é, vou repetir. Tem gente que pergunta, tem como praticar os 2? A recomendação bíblica é vivermos em santificação todos os dias e praticarmos jejuns no decorrer destes dias. A santificação é pelos 365 dias e 6 horas de cada ano. A santificação, ela deve ser todos os dias da nossa vida. E o jejum? O jejum nós vamos fazer, conforme é impulsionado por Deus, no decorrer das semanas, dos meses e dos dias, mas de uma forma esporádica. Não é que você vai jejuar todo dia, não. O jejum, ele é esporádico, porém, a santificação é diária. Então, o que é santificação? Vou repetir. Santificação é eu me separar daquilo que me separa de Deus.
Pastor, eu tenho um vício muito grande de jogos nas redes sociais. Isso está te separando de Deus? Está. Então, cai fora, se santifica. Se abstenha disso. Tem pessoas que dizem, eu estou fazendo um jejum de televisão. Eu estou fazendo um jejum de ouvir música secular. Eu estou fazendo um jejum de não mentir. Eu estou fazendo um jejum de não falar palavrão. Eu estou fazendo um jejum de não ir na casa do meu amigo, porque lá nós usamos droga. Um exemplo. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Isso é santificação. Por quê? Porque a santificação está ligado em eu deixar de praticar e de usar coisas, de estar com coisas, de frequentar alguns lugares. Isso é santificação. O jejum, porém, ele está ligado à alimentação, quer seja líquida ou sólida. Então, o jejum é diferente da santificação. Tem pessoas que misturam as coisas. E eu acredito que muitos que estão aqui já até mesmo ouviu pessoas dizendo que está fazendo um jejum de celular. Eu estou fazendo um jejum de Facebook. Eu estou fazendo um jejum de Facebook. 21 dias, o jejum de Daniel, e nesse jejum eu estou jejuando para não entrar no Facebook. Eu estou jejuando 7 dias para não entrar no WhatsApp. Esse jejum, eu estou num jejum de WhatsApp. Eu estou num jejum de Telegram. Eu estou num jejum de vídeos da Netflix. Isso não é jejum. Isso é santificação. Porque você está se separando daquilo que te separa de Deus. Isso é santificação. Se separar daquilo que nos separa de Deus. Por isso que a palavra santo significa kadosh. Santificação, kadoshim, que é separar-se daquilo que nos separa de Deus. Você entendeu? Então, fique bem claro, jejum e santificação. Uma coisa diferente da outra. Santificação, eu tenho o dever de praticar todos os dias. Jejum, eu pratico esporadicamente. Está entendendo? Compreendido? Deu para entender? E aqui está, né? Obrigado a todos que colocaram, né? As 3 coisas que nos separam de Deus, que são hábitos, lugares e pessoas. Carregue isso contigo. Leva isso contigo para o resto da sua vida. Tá? Leva isso contigo para o resto da sua vida. Essas 3 coisas aqui, eu tenho que tomar cuidado com meus hábitos. Eu preciso tomar cuidado com os lugares que eu frequento. Eu preciso tomar cuidado com pessoas que eu trago para a minha vida ou que eu passo a fazer parte da vida deles. Se você se cuidar com essas 3 coisas, você está vivendo em santificação aqui nessa terra. Existem hábitos que nos afastam de Deus. Existem hábitos que é o próprio maligno trabalhando contra a nossa vida. Você compreendeu? Vamos lá. Deixa eu responder aqui a pergunta, né? A 5ª pergunta, e aí eu vou para as perguntas de vocês. Lembrando a todos que estão aqui que nós vamos entrar num propósito de jejum e eu vou estar logo mais explicando para todos vocês. Deixa o seu like e compartilha essa live. Deixa o seu like e compartilha. Vamos lá. 5º detalhe para o nosso crescimento espiritual. Outra pergunta. O que quebra um jejum? O que quebra um jejum? Pastor, no decorrer do jejum, eu fui afrontada e na afronta eu me desequilibrei, bati boca, xinguei. Eu quebrei o jejum. Pastor, no jejum, uma pessoa, ela me ofereceu uma bala e nesta bala eu peguei, eu estava distraído e eu chupei essa bala, eu mastiguei essa bala, eu quebrei o jejum. Então, são essas perguntas que surgem. Você está entendendo? Pastor, eu abri o propósito de jejum pela manhã, mas é meu dia de folga, eu abri o propósito e voltei a dormir. Eu quebrei o jejum. Então, são essas perguntas que vêm. E deixa eu mostrar para você aqui, explicar para você alguns detalhes. Por exemplo, você discutiu com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com seus pais. Isso quebra jejum? Não. Não quebra. Por quê? Porque o jejum é o que eu expliquei agora, minuto. Eu estou explicando desde o começo o que é o jejum. Que é a abstinência total ou parcial de alimento. Você discutiu, você não comeu, você discutiu. Então, o que você pode estar trazendo para a sua vida num período de jejum com essa discussão? Né? O que você está trazendo para a sua vida? Você está trazendo para a sua vida o próprio ponto de interrogação que Satanás deseja colocar na cabeça de todos que estão em jejum. Que é o quê? Aquele ponto de interrogação que diz assim, você está vendo? Você está em jejum e agora você discutiu. Você acha que Deus vai receber o teu sacrifício?
Você acha que Deus vai receber a tua entrega? Se você estava discutindo? Você acha que Deus vai receber a tua pessoa na presença dele se você acabou de discutir? Então, a discussão gera este ponto de interrogação. Você bater boca gera este ponto de interrogação, mas não quebra o jejum. Porque nada quebra o jejum a não ser alimento sólido ou líquido. Você consegue compreender? Pode quebrar o vínculo de consagração, pode quebrar qualquer coisa, mas o jejum não quebra, porque o jejum é quebrado com alimentos sólidos ou líquidos. Você consegue compreender? É isso que quebra jejum. Outro detalhe, pastor, uma bala quebra jejum? Uma bala quebra jejum. Se você abrir um jejum, na abertura do jejum, você abriu perante Deus dizendo, Deus, eu vou jejuar, e no decorrer desse jejum de 12 horas, no decorrer desse jejum de 12 horas, eu vou tomar água e chupar bala. Eu vou tomar água e comer bala. Balas, não tem problema nenhum. Você abriu e essa bala não vai quebrar o seu jejum. Por quê? Porque na abertura você já apresentou a Deus dizendo que você faria um jejum parcial com água e balas. Um exemplo. Porém, se você abre um jejum e diz para Deus na abertura, Deus, eu estou abrindo um propósito de jejum e esse jejum é um jejum total, sem comer e sem beber. Se você comer uma bala, você está quebrando o jejum. Por quê? Porque o que vai pesar no decorrer do período do jejum é o que você prometeu a Deus na abertura do mesmo. Se na abertura do jejum você disse ao Eterno, eu vou jejuar e nesse período eu vou tomar água e comer frutas. Será um período de 10 horas, somente tomando água e comendo frutas e nada mais. Se nesse período de jejum, de tomando água e comendo fruta, você ir lá e comer uma bala, você quebrou o jejum. Nossa, pastor, que radical. Não é questão de radicalismo. É questão de exatidão, de retidão, de justiça. Por quê? Porque Deus é justo. E se você, na abertura, falou a ele que seria assim, não pode terminar assado. Se na abertura você chegou diante dele e disse, eu vou fazer assim, então você não pode, na hora de entregar, apresentar assado. Se você começou assim, você tem que terminar assim. Porque Deus é sim, sim e não, não. Com Deus não tem mais ou menos, ele conhece o meu coração, ele sabe da minha fraqueza, ele sabe, mas você é que está prometendo. Ele não está obrigando ninguém a fazer jejum, ele não está obrigando ninguém a prometer nada para ele, mas se prometeu, que se cumpra. Se prometeu, que venhamos ir até o fim. Então, o que quebra jejum, é isso que eu estou dizendo. Se na abertura você prometeu algo, essa promessa tem que ir até o fim. Porque se você alterar o que você prometeu, você está quebrando o jejum. Você abre um jejum. Eu estou fazendo um jejum. Nesse jejum, eu vou ficar tantas horas, né? Tantas horas tomando água e comendo somente pão. Somente água e pão. Se no decorrer desse jejum você passa uma manteiga dentro desse pão, você está quebrando o jejum. Por quê? Porque na abertura você falou para Deus que era água e pão. Você não apresentou para Deus que seria colocado manteiga no pão. Você apresentou água e pão. Você consegue compreender? Então, o que quebra jejum? O que quebra jejum é alimento. É alimento sólido ou líquido que nós não prometemos perante Deus na abertura do mesmo jejum. Você compreendeu? Entendido? Deu para entender o grande detalhe? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu falei até outra pergunta. Eu falei até agora há pouco em outra pergunta a respeito da questão de que o jejum ele muda a pessoa e não Deus. Então, quando eu faço uma promessa para Deus, diante de um jejum, eu vou jejuar desta maneira, se eu quebro essa promessa, eu estou demonstrando que eu não estou mudando em nada. A grande mudança acontece dentro de um ser humano quando ele começa a ser honesto consigo mesmo. Quando ela começa a ser honesta com ela mesma. É a nossa honestidade para conosco que vai refletir
para as outras pessoas. Não tem como eu ser honesto com o meu semelhante sendo desonesto comigo. Quando eu sou honesto com as pessoas, é porque primeiro eu fui honesto para mim mesmo. Tá bom? Quais as consequências de quebrar um jejum? Não existe consequências grave de você quebrar um jejum. Existe luta espiritual. Tá travando novamente, né, gente? Voltou a travar, né? Mas vamos em frente. Não existe consequência de você quebrar um jejum. Você está entendendo? Existe batalha que você traz para a sua vida. Como assim batalha, pastor? Quando você quebra um jejum, trava-se uma batalha muito grande na sua mente. Trava-se uma luta, uma acusação muito grande no teu subconsciente. Você entende? Começa a surgir aqui, tá vendo? Você é fraca, tá vendo? Você não foi nem capaz de ficar tantas horas sem comer, você acha que você vai vencer isso? Você acha que aquilo... Então, trava-se uma batalha no campo dos pensamentos. O problema de quebrar jejum é esse. Não é que Deus vai nos pesar a mão, não é que o diabo vai se apoderar da nossa vida, não é nada disso. É que começa a acontecer uma batalha, uma frustração, um clima de acusação na nossa mente que começa a nos incomodar. Você quebra o jejum, a primeira coisa que acontece, você não está vigiando. Você não vigia, tá vendo? Depois de tanto tempo sem comer e sem beber, olha, isso daí quebrou o teu jejum. Isso daí quebrou o teu propósito. Pastor, remédio quebra jejum? Deixa eu te falar outras coisas que não quebra jejum. Deixa eu te falar aqui 3 coisas que não quebra jejum. Como eu te falei, 3 coisas que nos afastam de Deus, que pode nos afastar de Deus, existem 3 coisas que não quebra jejum. O que não quebra jejum? A dona de casa ou você que é homem está preparando a comida e você experimentar o tempero da comida. Isso não quebra jejum. Por quê? Porque experimentar tempero não enche barriga. Experimentar tempero não engana a fome. Uma bala engana a fome. Agora, o experimentar o tempero não engana. Pelo contrário, aumenta a fome. Então, experimentar tempero não quebra jejum. Qual a outra coisa que não quebra jejum, pastor? Santa Ceia. Você vai tomar Santa Ceia pela manhã, aí na denominação que você vai, ou algo semelhante, você vai tomar Santa Ceia em jejum. Você vai comer o pão e beber o cálice. Não vai quebrar o teu jejum. Pode entregar o jejum depois que terminar a ceia, ou em casa quando chegar, ou estender até mais tarde, porque Santa Ceia não quebra jejum. Embora é um pedaço de pão e um cálice contendo suco de uva, embora seja isso, mas a representação espiritual não é isso. A representação espiritual é o corpo e o sangue de Jesus. Então, por ser algo que representa o mundo espiritual, então não quebra, pelo contrário, te conecta muito mais ainda. Eu recomendo você que participa de Santa Ceia pela manhã e participar em jejum. Por quê? Porque vai te fortalecer muito mais ainda. Então, experimentar alimento não quebra jejum, Santa Ceia não quebra jejum e terceiro, medicamentos não quebra jejum. Como assim, pastor, medicamento não quebra jejum? Medicamento não quebra jejum porque medicamento não é alimento. Medicamento não é alimento. Ninguém se alimenta de remédios. Ninguém se alimenta de xarope. Ninguém se alimenta de comprimidos. Ninguém se alimenta, sabe, de injeção ou de qualquer... Então, nós não se alimentamos disso. Isso não é alimento. Isso é algo para uma área da nossa vida que está doente. Isso é algo para uma área da nossa pessoa que está maleixa, que está mal, mas não é comida. Então, remédio não quebra jejum. Obrigado, Davi, colocou aqui na linha do tempo. Tempero de comida não quebra jejum, remédio não quebra jejum, Santa Ceia não quebra jejum. Você está entendendo? Já respondi aqui o Magno Camargo, né? Está respondido, Magno? O tempo de jejum interfere no resultado daquilo que buscamos? Tomar remédio quebra jejum? O jejum é válido quando dormimos durante uma parte do período? Eu já respondi sobre a questão de dormir, que você dormir não quebra o jejum. Você abriu o propósito de jejum, teve a oportunidade de dormir porque é um dia de folga sua, isso não quebra teu jejum. Você abriu o propósito, não tem nenhum problema. Pode descansar, continuar descansando em jejum, tá bom?
Tomar remédio quebra jejum? Eu já acabei de falar que remédio não quebra jejum. O tempo de jejum interfere no resultado daquilo que buscamos? Também não. Também não. De maneira nenhuma. O tempo de jejum interfere na nossa disciplina. O tempo de jejum interfere na nossa disciplina. Por exemplo, eu consigo ficar 3 dias sem comer e sem beber. Um exemplo. 3 dias sem comer e sem beber. Isso vai fazer de mim alguém mais especial do que alguém que jejuou 5 horas, um jejum parcial, tomando água e comendo uma fruta? Vai fazer de mim alguém mais especial? Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Todos seremos especiais perante Deus e todos alcançaremos a resposta da parte de Deus. Tá? Você conseguiu compreender? Então não é o tempo que vai pesar, de maneira nenhuma. O que vai pesar é a nossa entrega. O tempo pesa na nossa disciplina. Porque se eu consigo ficar 3 dias sem comer e sem beber, eu estou mais disciplinado do que aquele que ficou 5 horas sem comer e sem beber. 5 horas em jejum com jejum parcial. Se eu conseguir ficar 3 dias sem comer e sem beber, eu estou mais disciplinado do que quem ficou apenas 5 horas. Isso é natural, é normal. Então, o que faz a diferença é a disciplina da pessoa, mas não a resposta de Deus ou a grandeza de Deus. Deus vai ver os dois como 2 que jejuaram, como 2 pessoas que jejuaram. Porém, a disciplina pessoal, aí sim, faz a diferença, porque se eu conseguir ficar 12 horas sem comer, eu estou mais disciplinado do que quem ficou 5 horas, do que quem ficou 7. Se eu fiquei 1 dia sem comer, eu estou mais disciplinado do que quem ficou 12 horas. Isso é natural. Então, o tempo de jejum, ele é interessante para a nossa disciplina e não para sermos mais prestigiados perante Deus. Tá bom? Eu acordo tarde, mas quando eu acordo, já tenho fome, pois eu acredito que o jejum começa meia-noite. O jejum não começa meia-noite, o jejum começa quando nós acordamos. Nós abrimos o jejum de estômago, de corpo vazio. É isso. Nós abrimos o propósito de jejum vazio. Abrir jejum de barriga cheia, qualquer um abre. Abrir jejum meia-noite, que logo na sequência nós vamos dormir, dessa maneira eu jejuo desde quando eu nasci e vocês também. Pela madrugada todo mundo está em jejum. Entende? Então o jejum nós abrimos pela manhã, quando nós vamos enfrentar o dia, conforme a própria Bíblia diz, quando jejuares, lava o teu rosto, unge a tua cabeça, para que não venha se demonstrar contristado. Então nós abrimos o jejum pela manhã. E dali nós iniciamos a jornada sem comer e sem beber, se é um jejum total, ou iniciamos a jornada parcial na presença do Eterno. Tá? Então o jejum nós abrimos pela manhã. Tem pessoa que, eu jantei e agora eu vou abrir o jejum. Peraí. Você não está fazendo um jejum medicinal, um jejum para fazer o exame. Você está fazendo um jejum para Deus, uma consagração, um momento de aproximação perante o Eterno. Você está conseguindo entender? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Como eu acabei de responder, o jejum, ele começa quando nós acordamos. À noite você está com barriga cheia. Abrir jejum de barriga cheia é fácil. Todo mundo abre. Você tem que abrir o jejum vazio. Porque é desse vazio que você vai partir a sua renúncia alimentar. Eu abri um jejum de barriga cheia, aí fica fácil. Vou abrir o jejum 10 horas da noite, porque eu acabei de jantar às 9, aí eu abro o jejum às 10 horas da noite, né? Às 10 horas da noite, e entrego o jejum 7 horas da manhã, quando eu acordo. Olha que jejum. Olha que jejum. Jejuei a noite inteira dormindo. Não faz sentido. Agora, quando eu abro o jejum, pela manhã que eu acordei, eu estou vazio. Dentro de mim está vazio. Não tem comida. Não tem nada que me liga a essa terra. Por quê? Porque o que tinha já fez digestão e já foi para o intestino, já fez digestão e já foi para a bexiga. Eu estou vazio. E aí é desse vazio que eu inicio a minha jornada. Eu tenho que iniciar essa jornada vazio. Por quê? Porque o jejum é desconexão da terra.
Se eu inicio essa jornada com comida dentro de mim, então aí fica fácil, né? Aí fica muito fácil. Então eu inicio a minha jornada vazio, continuo vazio e entrego para aí sim me alimentar. Isso eu estou falando do jejum total. O parcial é diferente. Aí você vai se alimentar quando você acorda também, tá bom? Pastor, o que seria esse ungir a cabeça para jejuar? Ungir a cabeça para jejuar é a tua oração. Ungir a cabeça é você dobrar o joelho e apresentar para Deus o teu propósito. Esse propósito é ungir a cabeça. Deixa eu pegar aqui e vou explicar o versículo para vocês, que assim vai ficar melhor para todos entender, tá? Deixa eu só colocar na tela. Quando você jejua, né? A importância de entender esse versículo, que está em Mateus 6, né? Depois da oração do Pai Nosso, aí Jesus começa a ensinar a questão do jejum. Mateus 6, deixa eu pegar aqui a partir do verso 17. Vamos lá, deixa eu colocar na tela para você. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, é a primeira coisa que você tem que fazer. Unge a tua cabeça, lava o teu rosto, aí no verso 18, para que não pareça aos homens que jejua, mas ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então vamos por etapa aqui. Tu, porém, quando jejuares, o que eu devo fazer quando eu jejuo? Unge a tua cabeça. Esse unge a tua cabeça é: tu, porém, quando jejuares, dobre o teu joelho e abra o propósito. Como assim? É o que eu expliquei. Dobra o teu joelho e abra o propósito. Eterno, eu estou aqui abrindo um propósito agora, 6 horas da manhã, um exemplo, 6 horas da manhã, e vou até o horário do meio-dia. Neste período de 6 horas de jejum, eu não vou comer e não vou beber, porque eu peço a ti que nesse jejum abençoe o meu casamento. Um exemplo, abençoe o meu casamento. Pronto, você ungiu a tua cabeça. E agora? Agora você vai lavar o teu rosto, porque você acabou de acordar. Você vai lavar o teu rosto. Ninguém lava o rosto para dormir. Nós lavamos o rosto quando acordamos. Agora você vai lavar o teu rosto e partir para cima para não aparecer contristado, que acordou baqueado, para alguém olhar e dizer: nossa, por que você está com o rosto todo amassado? Né? Não, é porque eu estou em jejum. Né? Não, você vai lavar o teu rosto, vai se perfumar, vai se vestir, vai levantar a cabeça, arrumar a postura do ombro e vai partir para o teu trabalho. Vai partir para o desafio do dia a dia. Secretamente, o Pai que está no céu vai te recompensar. Essa é a grande... Vai te recompensar publicamente, porque você secretamente abriu um propósito perante Deus. Então, está bem claro aqui, ó. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. E se ungir a cabeça, abre o propósito de jejum. Você está entendendo? Abre o propósito de jejum. Esse abrir propósito de jejum, que é ungir a cabeça, se você tiver óleo aí e quiser se ungir, não tem problema nenhum. É uma questão de fé. Mas ungir a cabeça é abrir o propósito. Quando você entregar, unge a tua cabeça novamente, porque a entrega é uma unção. Essa é a entrega. Você está entendendo? E depois você vai lavar o teu rosto. Aqui está uma resposta para algumas perguntas que fizeram. Pastor, o jejum abre meia-noite, o jejum abre 10 da noite, abre que horário? Nós não lavamos o rosto para dormir. Ninguém lava rosto para dormir. A não ser a pessoa que está maquiada, né? Que quer tirar a maquiagem, então ela lava o rosto. Mas, em regra geral, o ser humano não lava o rosto para dormir. Nós lavamos o rosto quando nós acordamos. Aí sim, nós lavamos o rosto. Tá bom? Compreendido? Esse ungir a cabeça, ou Andréia Freitas e todos que aqui estão. Deu para entender? Posso jejuar pela restauração espiritual do meu marido
e a restauração do meu casamento. Abigail, deixa eu te explicar uma coisa, para você ver como que funciona o detalhe que eu estou explicando de um pedido somente. Se o teu marido for restaurado espiritualmente, o teu casamento se restaura. É simples assim. Se o teu marido for restaurado espiritualmente, o teu casamento se restaura. Por quê? Porque o que está trazendo essa destruição no seu casamento é a falta do espiritual do seu marido. Um exemplo pelo que você escreveu, tá? Não estou falando que o teu marido está caído, derrubado, está em pecado, está isso, não. Eu estou respondendo o que você escreveu. Posso jejuar pela restauração espiritual do meu marido e a restauração do meu casamento? A restauração do seu casamento acontecerá quando, por primeiro, a restauração espiritual acontecer na vida do seu marido. Um homem que está restaurado espiritualmente, dificilmente o casamento dele não estará restaurado. Uma mulher que está restaurada espiritualmente, dificilmente o casamento dela não será restaurado. Então, busque por um propósito a restauração espiritual do seu marido. Por quê? Porque o casamento é secundário. O casamento é efeito do pedido principal. Você conseguiu entender? Existe vezes, a maioria das vezes, nós nos aproximamos de Deus com 10 pedidos. Mas desses 10 pedidos, um pedido só já resolve os 10. É que nós, muitas das vezes, não fomos ensinados a avaliar qual é realmente o pedido primordial. Quando Bartimeu se aproximou de Jesus, Bartimeu tinha muitos pedidos. Muitos. Quais, por exemplo? Bartimeu precisava de dinheiro, Bartimeu precisava de uma casa, Bartimeu precisava que o seu pai Timeu o aceitasse como filho, Bartimeu precisava largar a vida de mendigância, Bartimeu precisava de muita coisa. Mas ele resumiu essas muitas coisas em um pedido. Bartimeu, o que tu quer? O que tu queres? Eu quero ver. Pronto. Quem vê consegue dinheiro, porque ele vai trabalhar e vai lutar. Quem vê, conquista a casa, porque vai lutar, vai batalhar e Deus vai prosperar. Quem vê é capaz de chegar diante do pai, como aconteceu, e o pai o aceitar, não como um filho amaldiçoado, mas o receber como um filho normal, porque ele enxerga. E assim sucessivamente. Então, às vezes nós nos aproximamos de Deus com muitos pedidos, mas se nós avaliarmos a lista que está ali, um pedido só já vai resolver todos os demais. Todos os demais. Meu Deus, abre a porta de emprego, restaura o meu casamento, trabalha na minha vida espiritual, faz de mim um homem restaurado espiritualmente. Pronto, peraí. Você quer que Deus trabalhe no casamento, na vida profissional, no salário, na saúde e restaura espiritual? Se o teu espiritual for restaurado, todos esses outros pedidos já vão ser atendidos. É isso que nós precisamos avaliar e entender que um pedido bem feito vale mais do que nós ficarmos 2, 3 horas gritando e apresentando um monte de coisa que, na realidade, nós amanhã não vamos nem lembrar o que pedimos. Você entendeu? Entendido? Vamos lá. Deixa eu responder a última pergunta para mim falar do jejum aqui com vocês. Deus abençoe, Jânia. Deus te guarde, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado, Cleitiane, pelas palavras, viu? Deixa eu ver. Pastor, minha dúvida é com relação aos horários de jejum. Tem que começar 0 hora e terminar meio-dia? O Fábio, eu acabei de explicar agora sobre essa questão. Talvez você chegou depois, né? É o que eu acabei de explicar. Jejum não se abre para dormir. Jejum se abre quando nós acordamos. Ninguém lava o rosto para dormir. Todo mundo lava o rosto quando acorda. Jejum se abre quando acordamos pela manhã. E tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, jejum não se abre meia-noite. Se abre jejum meia-noite para fazer exame de sangue. Se abre jejum meia-noite para fazer qualquer outro tipo de exame. Né? Endoscopia, qualquer tipo de exame que os médicos vão fazer. Porém, o jejum espiritual se abre pela manhã, em oração quando acorda, depois você vai e lava o teu rosto
e aí vai enfrentar o dia a dia de batalhas, dia a dia de peleja, mas não se abre jejum meia-noite. Muitas pessoas ensinam isso, que jejum se abre meia-noite. Se abre meia-noite, jejum para fazer exame, o jejum medicinal. Agora, perante Deus, Jesus foi bem claro em Mateus 6,17, que nós abrimos o jejum pela manhã. Vou repetir, ninguém lava o rosto para dormir. Todo mundo lava o rosto quando nós acordamos. Tá bom? Vamos lá. Se eu tomar água no jejum é errado? Não. Será um jejum parcial. Mas você tem que abrir esse jejum parcial orando, né, ungindo a tua cabeça, dizendo para Deus, Senhor, hoje eu vou jejuar tantas horas e nesse jejum eu vou tomar água. Nesse jejum eu vou comer uma fruta. Nesse jejum eu vou comer salada. Você vai explicar para Deus o que você vai fazer no período de abstinência, no período do jejum. É isso que nós temos que ser. Nós temos que ser claro perante Deus. Assim como você gosta de clareza, Deus exige clareza. Eu poderia estar aqui trazendo uma mensagem para você todo complicado, tentando apresentar palavras difíceis, isso e aquilo, mas você não entenderia. Por quê? Porque você gosta de conteúdos e de conversas que sejam claras. Todo mundo quer isso. Deus também quer a nossa clareza. Então, seja claro com Deus. Eu vou jejuar tomando água. Eu vou jejuar sem comer e sem beber. E o tempo? Eu vou fazer tal tempo. Tudo isso pesa perante Deus em um propósito de jejum. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguém aqui, se tem pergunta. Acabei de colocar aí na linha do tempo para vocês. Clica nesse link aí, entra depois desse vídeo, tá? Entra nesse vídeo. Siga esse canal, porque é o canal do nosso ministério na Europa. Pastor Antônio César está lá, vai estar fazendo live diretamente da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, de Portugal. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui qual país mais. Vamos lá. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Eu acho que são 7 países. 7 países ali da União Europeia que teremos ali a transmissão das lives. Então, se inscreva lá, ative o sininho das notificações, que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus, o nosso Yeshua, o Hamashia, o Criador de todas as coisas. Deus abençoe. Obrigado a todos que estarão nos ajudando. Obrigado, Márcia, pelas palavras. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Ritinha, que Deus te abençoe poderosamente. Ritinha também tem nos ajudado sempre. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos vocês que estarão nos ajudando. Eu vou deixar para você aqui agora. Obrigado, Maria. Pode depositar na lotérica, pois pelo Pix, meus filhos que não servem ficam xingando. Pode sim, Maria. Pode sim na lotérica, tá? O número está aí. Tira um print da tela e leva lá e apresenta a tela, essa foto para o rapaz ou para a moça lá da lotérica, que eles já vão saber fazer o depósito para vocês, tá bom? Eu vou colocar novamente, tá? E agora que eu estou colocando, você clica em cima desse link para você já ir direto lá para o canal da Europa. Pastor César, pastora Maria está lá na Europa nos ajudando. É um casal abençoado que eu conheço há mais de 25 anos. Pensa numa família de Deus, gente. Um povo bom, um povo paciente, um povo cheio de calma, de lucidez, de sobriedade. E é com essas pessoas que nós precisamos andar e caminhar, porque são pessoas que somam na nossa vida. Clica no link, é o link do vídeo do pastor César. Aí vocês vão ver ele falando lá, você já vai perceber que é um homem calmo, um homem sensato, que tem conselhos bons para passar para todo o povo aí da Europa, tá bom? Já se inscreveu, Silmara? Muita gente já se inscreveu? Se inscreveram? Deus abençoe.